Bom dia, primeiro ano! E aí, animados para mais uma aula? Quem gostou das nossas aulas online dessa semana, de segunda e terça-feira? Foi legal, né? Bem produtiva. Nós aprendemos bastante coisas legais juntos, não é verdade? Interagindo ali na aula online. E hoje, quarta-feira, 13 de maio, então a prof está fazendo esse videozinho bem bacana para que você consiga realizar também a sua atividade. Então, 13 de maio, vamos começar nossa aula dessa quarta-feira de maneira muito especial, fazendo o que? A nossa meditação. 13, como que é o 13 mesmo? Isso, o 1 e o 3, né? O título da meditação é Escravos? Não. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que nosso pecado fosse morto também, para que assim não sejamos mais escravos. Você sabe o que é um escravo? Escravo é aquela pessoa que é obrigada a fazer o que a outra quer. Que coisa triste! Muito tempo atrás, no Brasil, muitas pessoas eram escravas e isso era ruim. Entretanto, esse tempo passou e agora todos somos livres. Da mesma forma acontecia antes de Jesus morrer por nós. Satanás queria que todos fossem escravos dele e que fizessem o que ele queria, mas Jesus veio e morreu para nos libertar. Agora somos livres. Não precisamos ser escravos de Satanás e fazer coisas erradas que ele quer que façamos. Se amamos a Jesus, isso significa que somos livres. Graças a Deus nós somos livres. O nosso verso de hoje é: Querido Deus, obrigada porque posso escolher seguir sempre os teus caminhos. Vamos então fazer oração? Uma mão, outra mão juntou para fazer oração. Pai querido, Deus de amor, nesta manhã, Pai, queremos te agradecer esse privilégio de sermos livres para fazermos nossas próprias escolhas. E que essas escolhas, ó Pai, que iremos fazer ao longo das nossas vidas, elas possam estar de acordo com a sua vontade. Abençoe essa aula, nos livre de todo mal e abençoe também a cada família de cada aluno do primeiro ano, ó Pai. Habite na casa de cada um. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá? Hoje nós vamos trabalhar então um pouquinho de língua portuguesa, um pouquinho de história e um pouquinho de matemática. Assim como a meditação trouxe para nós esse tema, né, escravos não, a prof já quer começar com história. Hoje, no dia 13 de maio, nós comemoramos então o fim da escravidão no nosso país, no nosso Brasil. Há muitos anos atrás, as pessoas com a pele negra, né, com a pele assim, parda, igual a da prof, elas eram o quê? Escravas. As pessoas que tinham a pele branca queriam que as pessoas de pele negra, de pele morena assim, parda, fossem empregadas, fossem escravos delas e que só fizessem aquilo que ela mandasse. Os escravos nessa época, nesse período no Brasil, eles sofreram muito. Eles apanhavam, eles não recebiam alimentação adequada, eles dormiam no chão. Era uma vida muito triste, muito sofrida. Mas existiu uma princesa no nosso país. Essa princesa tinha o nome de Isabel, olha só. E essa princesa não aprovava essa situação. Ela não queria que fosse assim. Então, ela criou uma lei, ela assinou uma lei, a Lei Áurea. Essa lei, então, concedia liberdade para os escravos. Não haveria mais escravos a partir daquele momento que ela assinasse a lei. E foi o que ela fez. Então, a partir daquele momento, todas as pessoas eram livres, não importando a cor da sua pele. E olha só, isso também serve para os nossos dias de hoje. Lembra que nós estudamos em ciências, no primeiro bimestre, que Deus criou todos nós, mas que nós temos características diferentes e que nós devemos respeitar. Deus criou isso intencionalmente, para que não fôssemos todos iguais, para que não existisse só um padrão, mas o quê? Que nós fôssemos diferentes e soubéssemos lidar com essas diferenças, não é verdade? Porque já pensou se todo mundo fosse igual?
não ia ser tão legal, né? Todo mundo com o mesmo cabelo, todo mundo com o mesmo tom de pele, todo mundo do mesmo tamanho, não é verdade? Então, nós devemos respeitar o nosso amigo, respeitar o nosso próximo. E pensando nisso, a prof, então, olha só, enviou essa primeira atividade de história. Essa é a princesinha Isabel. Você precisa ajudar ela a atravessar esse labirinto para chegar na onde? Na pena, ó, porque naquela época não tinha caneta como hoje. Eles escreviam o quê? Com a pena. Eles molhavam essa pena na tinta e escreviam. Então você deve levar a princesa Isabel no labirinto correto até que ela chegue na pena para assinar a Lei Áurea. E aqui embaixo também você irá completar com as letrinhas que faltam para formar o nome da lei, a Lei Áurea, ok? Essa então foi a nossa primeira atividade. A prof colocou aí na trilha, olha só, um desenho muito legal que fala tudo isso que a prof falou, olha só. É só a mamãe ou o papai, ó, te ajudar a clicar aqui, que vai aparecer um desenho muito legal, contando um pouquinho então da vida da princesa Isabel aqui no nosso país e contando isso que ela fez, essa lei que ela assinou e possibilitou então a libertação dos escravos, né? Não havia mais escravos, todos então seriam tratados da mesma maneira, ok? Essa então foi a nossa primeira aula de história. Vamos para a nossa segunda aula então de língua portuguesa. Olha só que legal! Do dia que nós começamos a aula lá na sala até hoje, nós já aprendemos muitos textos, não é verdade? Vários textos aí que estão no nosso dia a dia, que nós temos contato. Vamos lembrar um pouquinho? Então, olha só. Nós aprendemos a fazer o texto lista, não é verdade? Nós descobrimos que eu posso fazer lista de várias coisas, que a lista é importante para me ajudar a me organizar, não é verdade? Aprendemos sobre o texto lista. Aprendemos sobre o texto receita, que é um texto instrucional, que é um texto que me ensina a preparar algo, que nesse texto, receita, terá parte dos ingredientes e do modo de fazer. Na verdade, aprendemos esse texto também. Aprendemos sobre poema, que poema tem as estrofes, que essas estrofes são formadas pelas linhas que são os versos, né, o conjunto de versos, que nesse poema tem rima, tem palavra que combina. Então, assim, nós estamos aprendendo vários tipos de texto. Aprendemos sobre história em quadrinhos, não é verdade? Que ela é dividida em quadradinhos, que a grande maioria das histórias em quadrinhos ela é direcionada para as crianças, para o público infantil, não é verdade? Que tem balão de fala, balão de pensamento, que tem aquelas palavrinhas, as onomatopeias, né? Que elas significam, representam ali o som, o barulho ali do objeto, não é verdade? Então nós estamos aprendendo muitos textos, estamos aprendendo coisas muito legais que está aí no nosso dia a dia, não é verdade? Agora, né, em língua portuguesa, nós estamos trabalhando com o quê? Nós estamos trabalhando com rótulos, né? Lembra que na aula de ontem a prof deu essa tarefa para você? Que você teria que pesquisar um rótulo de algum produto aí da sua casa. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Ontem a prof falou, mas hoje a prof vai relembrar então novamente. Então olha só, o texto rótulo, ele é muito importante também, sabia? Porque nesse texto, olha só, na embalagem aí no rótulo, tem informações muito importantes para o consumidor. Quem é o consumidor? O consumidor sou eu, é você, é o seu pai, é a sua mãe, é a pessoa que compra o produto, que consome esse produto. Então, por que é tão importante, olha só, o rótulo? Porque o rótulo, ele traz informação, ele fala sobre o produto que está dentro dele. Por exemplo, olha o meu rótulo. O meu rótulo é de uma lasanha que eu fiz aqui em casa para minha família. Você gosta de lasanha? Ah, minha família gosta de lasanha. Então, a prof comprou né, o produto, a lasanha, só que olha só, quando eu fui lá comprar esse produto, essa lasanha para fazer, olha só, a prof teve que fazer o quê? Teve que ler o texto do rótulo, não é verdade? Olha só, o que a prof teve que ler? Eu li a marca, para ver se era a marca que eu queria, a marca dessa lasanha, da massa de lasanha. A prof leu, por exemplo, olha só, o peso, a quantidade, para ver se essa quantidade, esse peso, daria para fazer uma lasanha
né, aí grande para minha família, porque minha família gosta muito, eles comem bastante, então teria que ser uma lasanha grande. Então a prof, ó, leu o nome da marca, eu vi a quantidade, o peso. Sabe outra coisa que a prof também olhou? Eu olhei para ver se esse produto não estava vencido, se ele não tinha passado do prazo de validade. Prazo de validade, prof, o que é isso? Prazo de validade é a data que a empresa coloca. Se passar daquela data que está aí no rótulo, você não pode mais consumir. Se você consumir produto que passou do prazo de validade, você corre um grande risco de passar mal. Então, tá vendo como que o rótulo traz informação importante? Por isso que a gente fala que o rótulo, ele informa sobre o produto, ele traz informação importante do produto que você está comprando. Então, eu li o nome da marca, eu li o peso, né, a quantidade. A prof, olha só, leu também o prazo de validade. E sabe outra coisa que chama a atenção nos rótulos? Percebam, os rótulos geralmente são coloridos, eles têm letras diferentes. Olha só, eles têm imagens. Sabe por que a empresa faz isso? A empresa faz isso porque ela quer chamar a sua atenção. Porque quando o rótulo é chamativo, quando o rótulo, né, ele se destaca, ele é bonitão, aí você às vezes tem um maior interesse para comprar, não é verdade? Então isso é intencional, para vender mesmo. A empresa, a fábrica que faz, ela coloca uma letra diferente, uma cor aí na embalagem, uma imagem bonita, para que desperte o seu interesse de comprar o produto dela, ok? Mas mais importante do que olhar a estética aí da embalagem, né, a boniteza aí da embalagem, você deve se atentar então para essas informações, prazo de validade, você deve se atentar para o peso, né, para o nome aí da marca, para o nome do produto. Olha só, outra coisa importantíssima primeiro ano, olha só, você deve olhar do que foi feito esse, por exemplo, se é um alimento, essa massa de lasanha, do que foi feito essa massa de lasanha. Lá na tabela nutricional você pode ter essas informações. Lembra que ontem eu falei, muitas pessoas têm reações alérgicas se come algum tipo de alimento, não é verdade? Então, ó, a gente também sempre tem que estar olhando aqui. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem alergia ao amendoim. Não tudo que ela come não pode ter amendoim, porque se tiver amendoim, ela começa a se coçar, ela tem uma alergia terrível. Então, quando ela vai comprar um chocolate ali, ela sempre olha para ver se não tem amendoim no produto que ela está comprando. E assim são outras pessoas que têm intolerância à lactose, que aquelas pessoas que são celíacas, né, que tem ali, são alérgicas ali ao glúten, né, à farinha de trigo e tal. Então, o rótulo também é importante por isso, porque você vai ter informações muito importantes do que o produto foi feito, ok? Onde ele foi feito, onde fica essa fábrica, essa empresa. Então, o rótulo aí, a embalagem é muito importante. Então, o que você vai fazer? Você aí na sua casa, olha só, você vai abrir a sua apostila lá na página, olha só, lá na página 12. 12 é o 1 e o 2. Aqui está falando que você vai ter que criar um rótulo. Você vai ter que criar um rótulo, você pode pegar uma folha de sulfite, você vai criar um rótulo de algum produto. Só que assim, vou dar um desafio. O produto que você vai criar e essa embalagem, olha só, tem que ter essas informações. Tem que ter o nome do produto, tem que ter uma imagem, um desenho aí que você vai ter que fazer para representar o produto que você está querendo vender, né? O produto ainda é embalagem. Tem que ter o peso, não é importante ter o peso? Tem que ter o nome do produto, a marca, beleza? Tem que ter todas essas informações aí no rótulo que você vai criar. E te desafio a criar um produto natural que faça bem para a saúde. E assim, um rótulo bem colorido, bem bonito, que chame a atenção de uma criança se ela fosse comprar aí o seu produto olhando para o rótulo que você fez, ok? Você pode criar, por exemplo, um suco natural, um suco bem legal aí com a imagem de algumas crianças colhendo a fruta no pomar, olha só. Gostinho do campo, sabor do campo, né? Porque daí ia ser um suco mais natural. Então, assim, pede ajuda para a mamãe aí, solta sua criatividade e cria um rótulo, uma embalagem bem bacana. Lembrando que essa é a função desse texto, do rótulo. É o que? Informar sobre o produto que você está adquirindo, ok? A prof também mandou, para complementar aí essas atividades, a prof mandou esse arquivo aqui, olha só. Bem facinho,
de alguns exercícios que você também terá que fazer, ok? Olha que fácil. Eu coloquei algumas imagens e você deve circular aonde está escrito o nome correto da imagem. A prof colocou umas palavras com letras aí trocadas para tentar te confundir, mas você é inteligente, tenho certeza que você não vai se confundir, né? Vai juntando aí as letrinhas, as sílabas que você consegue circular aí a palavra correta. No exercício 2, olha só, a prof colocou o desenho, mas eu deixei a receita incompleta. Então, você vai ter que ler, ó, 3 o quê? Olha na receita, 3 ovos, aí você vai escrever ovos. Olha lá, o quê? Uma maçã, escreve aí. A prof colocou a quantidade do ingrediente, mas o nome do ingrediente é você que irá completar aí para a prof, ok? Na segunda partezinha aí, a prof colocou uma coluna, olha só, onde a bola é a líder, outra coluna onde o dedo é o líder e outra coluna onde a vela é a líder. Então, você vai ter que, olha só, escrever as palavras que estão aí, porque elas começam com o mesmo som. Por exemplo, ó, bola, começa com o somzinho do B. Então, assim, bola já tá aí. Você vai ter que escrever bala, bule, boneca. Olha lá. Bala, bule, boneca. Todas fazem o somzinho da letra B, da consoante B. E assim você vai fazer aí na coluna aí, onde a palavra dedo é a líder, né? Que vão ter todos o sonzinho de D, e na onde a palavrinha vela é a líder também você vai completar com as outras palavras, ok? E o último exercício, você vai escrever as palavras, olha só, que estão escondidas nos diferentes traçados. Então a prof escreveu várias palavras e você vai ter que observar o traçado. Por exemplo, esse traçadinho aqui, ó, que ele é redondinho, cheio de pontinhos. O que está escrito nele? Aí você vai olhar. Ah, está escrito o nome BT. Então, você vai escrever BT. Ah, e esse traçado aqui que parece um retângulo, o que está escrito dentro dele? Só dentro dele. Ah, está escrito terra. Então, você vai escrever. Você tem que olhar o traçado para poder saber que palavra está escrita e escrever para a prof ali na linha da frente, ok? E por último, matemática. O que nós estamos aprendendo em matemática? Sobre unidade e dezena, ok? Então, qual que vai ser o seu desafio em matemática? Você vai usar o caderno. Você vai lá na sua apostila, na página 165, você vai, então, pedir para a mamãe te ajudar a recortar o material de apoio, o material dourado que está lá. Você tem o seu material dourado que nós usamos ontem, vamos usar várias vezes ainda durante o ano, o material concreto ali, né? Mas agora nós vamos usar esse recorte para representar quantidades no caderno. Então, a prof também escreveu aí, ó. A prof deu os números aí na trilha, a mamãe vai te falar, ó, eu coloquei o número 10, 25, 37, 44 e 50. Você vai ter que representar esses números no caderno usando o quê? O material dourado. Lembra, um quadradinho vale uma unidade. Se eu tiver 10 quadradinhos, se eu tiver 10 unidades, eu posso trocar por uma barra. E essa barra, ela recebe o nome de dezena. Ela representa uma dezena, ok? Então, olha só, é isso que você vai fazer. Por exemplo, no número 25. Então, olha lá, você pega os seus 25 quadradinhos. Conta lá. Se deu um grupinho de 10, que vai dar um grupinho de 10, você troca por uma barra. Então, eu já coloquei, ó, uma barra, uma dezena. Aí, esse 25 tem outro grupinho de 10. Na hora que você formar, você vê que deu outro grupinho de 10. Você vai trocar por outra barra. Então, já ficou, ó, uma dezena, duas dezenas. E vai, olha só, colocar 25. 5 quadradinhos que representam 5 unidades. Olha só, então, a prof representou, ó, 25. Coloco, então, o número 25 e escrevo a representação com material dourado. Então, como que eu leio isso? Então, o 25, lá no material dourado, eu vou ler assim, ó, duas dezenas, que são as duas barrinhas, ó, duas dezenas, e 5 o quê? 5 unidades. Beleza? Você vai fazer isso, então, com os outros números que eu deixei aí, que eu te desafiei. A prof também colocou, olha só, um videozinho muito legal, que a prof achou muito bacana, olha só. A prof colocou aí na trilha. A mamãe também pode clicar, que você vai então
ter uma retomada daquilo que a prof explicou na aula de segunda e terça na nossa aula online. A prof colocou um videozinho aí para retomar esse conteúdo, ok? Mas você tem sempre que lembrar na sua cabecinha que um quadradinho vale uma unidade. Se eu juntar 10 quadradinhos, 10 unidades, eu posso trocar por uma barra. E a barra, então, representa a dezena. Então, se eu tiver 2 barras, então eu vou ter 2 dezenas. Na verdade, se eu tiver 3 barras, 3 dezenas. E assim por diante, mas nós vamos retomar várias vezes esse mesmo conteúdo aí no segundo bimestre, ok? Então, por hoje é só. Olha só, rapidinho, né? Bem rapidinho a nossa aula, mas uma aula muito legal, uma aula que vai trazer aí muitos conhecimentos para você. Eu já sei que você é muito inteligente, mas vai acrescentar mais inteligência aí a toda inteligência, a todo conhecimento que você possui, ok? Um beijão no seu coração, que você tenha um lindo dia, façam as atividades bem caprichadas, porque olha, eu tô recebendo tanta atividade bonita, caprichada, olha só que vocês estão, ó, de parabéns, eu tô muito feliz. Façam as atividades e pede aí pra mamãe e pro papai postar lá no eClass pra prof conseguir olhar, tá bom? Beleza? Então é isso. Beijo bem grandão e tchau!